Queridos amigos, que alegria mais uma vez estarmos reunidos em torno da mensagem do amor. Que alegria iniciarmos o nosso programa pela TV A Caminho da Luz. O programa estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Gostaríamos de agradecer imensamente esse momento abençoado, onde nós estamos partindo para o encerramento dessa obra. Falta apenas 5 capítulos, para nós podermos entender toda essa história que nos faz engendrar dentro de nós a ideia da reforma íntima, de como conviver com aqueles que estão ao nosso lado, em especial no âmbito familiar. E hoje nós vamos ver um reencontro muito interessante. É uma história que se iniciou na Guerra do Paraguai. Hoje os personagens já estão reencarnados, aquela mágoa que vieram trazendo desde lá, aquele ódio, é hora de recompor. E é isso que os personagens estão fazendo. Sempre temos pessoas novas na TV. Você que está assistindo pela primeira vez, assista. E depois, se você ainda não é inscrito, se inscreva na página do YouTube da TV A Caminho da Luz. E você vai desde o prefácio estudar conosco a obra Entre a Terra e o Céu. Mas nós estamos na sequência. Nós temos todos os livros anteriores já gravados. Nós temos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação e agora então Entre a Terra e o Céu. Vem estudar conosco. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio nós podemos estar juntos através da TV A Caminho da Luz, que é um departamento do CEPAC. Rogamos a Jesus, rogamos aos benfeitores amigos que possam nos intuir para sermos felizes nos comentários. E te agradecemos pela tua participação, pela tua audiência e pedimos também que você possa encontrar no estudo de hoje algumas respostas que vem buscando na literatura espírita. O capítulo de hoje, 36º. Corações renovados. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhe a profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, anotou apreensivo. Nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia-lhe a assistência magnética, quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. No capítulo passado, nós vemos que Mário, coroado daquele remorso, achando que ele poderia ter até matado aquela criança, porque ele se depara com Zulmira, que foi a sua ex-noiva. Ele tinha em Amaro, sem o conhecer, um rival. E quando ele viu Júlio, ele pensava que era por causa da raiva de Zulmira, que ele obtinha por Zulmira, mas não. Júlio era um inimigo do passado, faz parte daquele triângulo pertinente à Guerra do Paraguai, e ele teve ódio, e ele pensou em matar a criança naquele momento, mas ele não fez, mas tinha aquele pensamento. Como a criança morreu,
ele entrou naquele desespero. Será que fui eu que matei essa criança? E aquilo fez com que ele se perturbasse. No dia seguinte, ele procurou a Antonina, explicou a Antonina a situação. Ela diz: não, vamos lá na casa de Amaro. Perguntou para ele se ele acreditava na reencarnação e que essa criança poderia voltar novamente e que ele podia recompor com aquele casal. Se ele tivesse feito algum erro, eles poderiam pedir a Deus em prece para que Deus pudesse sustentar todos eles. E ela se dispôs a ir com ele na noite seguinte. Então agora chegou a noite e eles já estão na casa de Amaro. Zulmira está na cama. Nós vamos ver agora que vai chegar um médico. Zulmira está num quadro lastimável. E na sala está Evelina, Amaro, e também está o Mário, Antonina e o filho de Antonina que o acompanhou. Então eles estão conversando, porque agora Mário vai abrir o coração, vai dizer: olha, estou preocupado, porque não sei se eu falei na dosagem do remédio, e vai começar a colocar toda essa situação, abrir o seu coração. Mas o importante é nós percebermos que agora é o momento desse reencontro fraterno, onde eles vão ali poder conversar um pouquinho à luz do Evangelho, vão entrar na parte religiosa. É muito bacana o que nós vamos acompanhar daqui para frente. E todos eles tombaram pelo sentimento, eles não tombaram pela inteligência. Quando se tomba pelo sentimento, é mais fácil de se reajustar do que quando se tomba pela inteligência. Dando continuidade na leitura, o enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas por não haver reaparecido, como reconhecia de seu dever. A ocorrência desnorteara-o. Caíra de cama, impressionado com o acontecimento que lhe não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, represavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se descerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo, em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que, há tanto tempo, se distanciara de nossos olhos. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. Então aqui nós vemos o quanto Amaro já havia crescido no âmbito espiritual. Amaro, diante daquela confissão de Mário, das suas preocupações, ele conforta Mário. Amaro traz aquele alento: não vamos olhar sob esse prisma, vamos olhar sobre as questões do Evangelho, vamos olhar sobre a questão de entendermos nitidamente a importância de podermos encontrar a serenidade. Se assim Deus o quis, foi feito à vontade do alto. Nós não podemos impedir que isso aconteça. Então isso já foi tranquilizando Mário, já foi trazendo a Mário um pouco de paz no coração. Então nós vamos perceber que esse alívio que Mário vai sentir é que vai dar a ele a sustentação para ele continuar a sua caminhada à busca da sua evolução. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante desafogo e, enquanto Evelina
se afastava para atender à madrasta doente, reportou-se à tortura moral que o assaltara, assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido, com segurança, a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu natural, Amaro tornou à palavra, acrescentando bondoso: não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. Então, Amaro, na cabeça dele, está patenteado que era o momento de Júlio. Eles fizeram tudo o que estava ao alcance. E muito antes de Mário adentrar naquela casa, um médico já havia chamado Amaro num canto e dito a ele que o quadro é muito delicado e que, se ele tivesse fé, que ele se agarrasse na fé, porque somente um milagre poderia salvar o seu filho. Então nós temos em capítulos anteriores a conversa do médico com Amaro. Amaro sabia que eles iriam tentar tudo, mas que não seria fácil manter aquele espírito ligado àquele corpo. Porque era o momento de Júlio. Júlio reencarnou para viver apenas 1 ano, para recompor o seu corpo perispirítico. Nós vamos ver que Zulmira teve um sério problema na amígdala, que é exatamente uma região da nossa garganta onde o menino que morreu afogado, que é o mesmo Júlio, havia decomposto quando ele, na Guerra do Paraguai, tentou suicídio, exatamente por produtos corrosivos, afetando assim a sua garganta, afetando assim o seu estômago. Zulmira também ajudou a recompor no seu corpo físico as questões gástricas, ela também teve problema sério estomacal. Então nós vemos a composição do auxílio de todos para que ele pudesse vir, ainda com algumas sequelas, mas aonde o corpo já iria limitar tudo isso, porque era uma preparação para uma nova existência, que nós vamos ver um pouco à frente. E o que nos chama a atenção é que Amaro era a pessoa que devia estar esfalecida, porque ele perdeu em prazo de alguns anos 2 filhos. E é ele que consola Mário Silva. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a religiosidade de uma pessoa. Mário Silva não tinha religião nenhuma. Amaro era católico. Nós vamos ver isso agora no decorrer da leitura. Amaro não sabia da reencarnação, não sabia de mediunidade, não sabia de nada. Não compreendia que o Júlio de hoje é o mesmo Júlio de ontem, que foi o mesmo Júlio do Paraguai. Ele não sabia nada disso, consciente, já que, quando ele estava dormindo, ele teve a oportunidade de estar com Clarencio e algumas noites foi aberto o seu arquivo mental para que ele pudesse ver o que ele fez e o que ele passou. Foi aberto e em seguida foi fechado de novo. Foi só aberto para que ele pudesse ver aquela cena. Quando ele está no estado de sonolência, de dormência, ele já não lembra mais o que aconteceu naquela época. É a TVP, Terapias de Vidas Passadas. Foi apenas aberto um arquivo mental para que ele situasse a situação que ele foi, mas para não prejudicar essa nova existência, esses flashes não são mais lançados à tona. Então, nós vemos como uma religiosidade, a prece. Meu pai já narrou no capítulo passado, ele, por exemplo, Amaro, pegando o filho, pegando um crucifixo e falando: Senhor, que seja feita a tua vontade. Nós vemos Antonina, o marido abandonou, 4 filhos, lidou sozinha com a tuberculose com 1, que lhe consumiu a vida do filho pequeno. Então nós vemos que a religiosidade, quando é bem sentida e quando é bem compreendida, ela traz para a pessoa uma paz de espírito, uma serenidade que nós ficamos vislumbrados em vermos, por exemplo, Amaro consolando. Amaro foi quem perdeu o filho, consolando o enfermeiro que está com remorso de ter pensado
desejado a morte daquela criança. Continua a leitura. E, com dolorida resignação, acentuou: não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos, sofri a perda do caçula de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até à praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu Antonina, otimista. Sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos no crime ou na viciação que não conseguem interromper? Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Então aqui agora nós vemos a conversa de uma pessoa que é Amaro, que quando morreu Júlio, ele mesmo conta que se agarrou na fé, que foi o que deu força para ele suportar todas aquelas dificuldades, e Antonina endossa tudo isso dizendo da espiritualidade, dizendo da religiosidade, e ela diz: quantos pais passam por momentos amargurosos quando vê um filho partir para o crime, para as drogas, onde o sofrimento é muito mais intenso para a família. Então Amaro vê aquela dissertação de Antonina e fica encantado, porque Amaro tinha uma cabeça muito aleijada, não era aquela cabeça daquele católico que somente a minha religião é a correta. Como tem os nossos irmãos evangélicos também, que pensam assim, alguns espíritas também que acham que só o espírita que vai chegar no plano espiritual e vai direto para nosso lar. Todos estamos equivocados. Cada um vai chegar numa região melhor, independente da religião e do credo que nós proferimos, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa reforma íntima e pelo trabalho que cada um de nós vamos fazer para nos melhorar. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário, com discreta satisfação. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo, na leitura de Santo Agostinho, observo que abençoada renovação se fez em mim. E fitando a interlocutora com mais atenção, aduziu: a senhora é também católica? Antonina sorriu, delicada, e informou: não, senhor Amaro, em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo Mestre. Ah, sim, Jesus é o nosso porto, acentuou o anfitrião liberal. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É muita alegria sentir-lhe a nobreza d'alma, comentou Antonina, entusiástica. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros, e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Então aqui nós vemos um ponto interessante, não é? O respeito quando há entre pessoas que comungam religiões diferentes, mas todos têm como ponto central nosso Senhor Jesus Cristo como nosso guia e o nosso modelo. Aqui também eu vejo um outro ponto interessante,
é quando ele afirma seguir Santo Agostinho. E nós sabemos que Santo Agostinho, como Vicente de Paulo, deixou um rastro na igreja, e há algumas segmentações dentro da Igreja Católica que trabalham para o campo do bem, auxiliando principalmente os mais necessitados, né? Nós temos os grupos dos vicentinos, também se tem os grupos que seguem Santo Agostinho por ter sido também uma criatura muito caridosa, muito amorosa para com o próximo, em especial para com os mais necessitados. Então ali nós víamos duas segmentações religiosas aonde perfeitamente havia um respeito e havia entre ambos aquela ideia de exaltar a religião do outro. Qual é a melhor religião? É aquela que você segue e que você tem fé. Então aqui nós vemos que até então nós conseguimos perceber a generosidade que partia do coração dessas duas pessoas, exatamente porque elas traziam dentro dela a questão religiosa. Mário estava ali como um peixe fora d'água, porque Mário não tinha fé em nada, não acreditava em nada. Agora que ele estava sendo despertado por Antonina nos aspectos espirituais, de que a vida prossegue, de que a vida continua, e ele está ali vendo aquela conversa maravilhosa, ilustrativa, e que sem sombra de dúvida está trazendo muita paz naquele lar. Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, um dos grandes eminentes e escritores que a Igreja teve, e também na codificação kardeciana, nós vemos o seu papel primordial, ajudando o Espírito da Verdade, ajudando o mentor de Allan Kardec, o rei da França, Luís IX, ou São Luís. Então nós vemos que Santo Agostinho é um espírito importante para os católicos e também importante para nós, os espíritas. Então nós vamos ver agora que como Amaro ia dar uma resposta a Antonina sobre a importância do trabalho caritativo, aconteceu um fato. Vamos ver o que é. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma. E porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com o nosso olhar, vimo-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que se nos mostraram à porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante, como se quisesse dar notícias de seu círculo particular ao atento enfermeiro. Relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho, que a morte lhes arrebatara ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara, revelara-se mais alegre, mais viva, readquirira a saúde plena. Então aqui nós vamos dividir em duas partes, né? Por isso que nós vamos dar uma pequena parada aqui. Nós vamos ver então que quando Júlio, com 8 anos de idade, desencarna afogado, ela também tem o mesmo sentimento que Mário está sentindo agora, o sentimento de culpa, porque ela poderia ter evitado, pelo menos naquele momento, aquele afogamento. Ele poderia até se descuidar e se afogar posteriormente, sem ninguém ver, mas naquele momento ela teve uma certa culpa no sentido de que ela não foi atenta à situação, então ela carregava isso para com ela. E a partir dali, Amaro também a culpa,
achando que ela poderia ter sido mais cuidadosa, mais equilibrada para com Júlio naquele momento. Então o ambiente daquela casa passou a ser um ambiente muito ruim. Zulmira, além disso, passa a ter a perseguição de Odila, que estava ali irritada, com ódio, porque Amaro havia casado com Zulmira, e ela não aceitava a ideia de Zulmira estar naquela casa. Então Zulmira era uma pessoa fraca, não tinha religiosidade, e com o ataque de Odila, com aquele ódio fulminante, com o sistema de culpa que lhe apresentava diante da sua própria consciência, ela tomba em uma cama. E ao tombar na cama, automaticamente ela então começa a perder as suas energias, até que Clarencio, com a sua equipe, depois entra Clara na história, consegue demover aquele ódio do coração de Odila, e Odila começa então a ver o mundo de forma diferente, sob um novo prisma, a ponto dela então sair da condição de uma obsessora dessa família para ser um amigo espiritual. Nós não vamos falar benfeitor, porque ela não é um espírito dessa condição. Ela vai ser um amigo espiritual dessa família que vai ajudar Amaro, que ela tanto ama, vai ajudar Evelina, que é a sua filha do coração, que está ali, vai ajudar agora Zulmira, porque sabe que Evelina e Amaro, para ser feliz, tem que ter Zulmira bem. Ela entendeu isso. Até que vem a gravidez. Zulmira fica contente de receber o próprio Júlio no seu ventre, e aí começa toda aquela guerra, mas Júlio teria que ficar apenas 1 ano no corpo físico para poder cumprir e reorganizar o seu corpo perispirítico. Então ela, tirando o obsessor ao lado dela, fazendo com que Clarencio auxiliasse Amaro e a filha, a casa virou um paraíso novamente. E cheio de esperança, voltaram a ter relacionamento, da onde desse relacionamento de Zulmira e Amaro, um casal, nasce Júlio, essa mesma criança. E ele agora então fica 1 ano e desencarna. Tudo aquilo que havia acontecido cai por terra, porque Zulmira, de uma forma mais grave, agora se prostra dentro de uma cama, dentro do seu quarto, e agora o caso, logicamente, é muito mais grave quando chegou o médico. E uma terminologia genuinamente de Allan Kardec, nós diríamos que Odila é um espírito familiar. Então, dando continuidade à nossa leitura, com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se ali, de novo, entre as 4 paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando, se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação, qual se fora um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. Então aqui nós vemos que, mediante a tudo isso que nós contamos nesses reencontros, Mário está vendo uma visão totalmente diferente daquela que ele tinha, porque ele via em Amaro um monstro, simplesmente pelo fato de Amaro ter se consorciado com Zulmira, que era a mulher das suas paixões. E Amaro, de uma maneira simples, começa a dizer todas as dificuldades que ele passou em casa, junto de Zulmira. Então Mário agora começa a refletir a humildade de Amaro, a simplicidade dele, o carinho que ele está tendo com Zulmira, mesmo nos momentos difíceis, apoiando-a.
de que Zulmira talvez poderia ser a sua mulher, e agora ele está imaginando isso. Será que ele teria força se os problemas tivessem vindo com ele, Zulmira? Será que ele conseguiria suportar tudo isso? Agora ele está percebendo tudo isso, ele está começando a perceber que somente um espírito humilde possa suportar todas essas qualificações. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico tornou à sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue, ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para Silva, como a dizer-lhe de coração para coração: não hesite. É a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: Doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me, quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos, agora, bons irmãos. Então aqui nós estamos começando a perceber, não é? Como é bonito quando nós começamos, já que todos nós somos imperfeitos. Nós estamos na Terra, nenhum de nós ainda nos qualificamos a assumir o lugar de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, porque não temos qualificações morais, não temos qualificações intelectuais, não temos qualificações da bondade como nos inspira o Evangelho. Mas naquele momento, Antonina era o anjo guardião encarnado que estava ao lado de Mário, inspirando. Olhou para ele e ele apenas, recebendo aquele olhar, onde se dizia tudo: agora é hora de você entrar em cena, você pode ajudar. E ele sabia que ele era doador de sangue. Se ele é doador de sangue, ele poderia colaborar, porque precisava uma transfusão de sangue para Zulmira com urgência, porque o quadro dela requeria aquilo. E ele então, naquele ímpeto, daquela vibração amorosa de Antonina, ele então diz ao médico, para que se o médico pudesse ligar para o hospital, já que ele era enfermeiro, trabalhava com um pediatra no hospital, e que foi exatamente o pediatra que esse médico indicou, e confirmasse que ele era doador de sangue e ele gostaria de ajudar. Ele vira para Amaro num ímpeto de simplicidade e agora de humildade. Ele diz: Amaro, se você aceitar, eu gostaria muito de ser o doador de sangue para ajudar Zulmira. Se for possível, eu quero contribuir com essa família. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiram velozes em busca do material necessário.
Transcorrida 1 hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Então aqui nós percebemos, nós estamos até conversando aqui em off sobre essa situação. Vamos relembrar que esse livro foi na década de 50. Então vamos relembrar que a ciência naquela época era muito limitada. Hoje, por exemplo, as pessoas são doadores de sangue, né? O Paulo mesmo que está aqui conosco é doador de sangue. Então tem um dia no ano, cada 6 meses, ele vai lá, tem um dia marcado, ele tira o sangue, ele é doador e assim ele colabora com as pessoas, né? Feitos os testes para analisar se é compatível o sangue dele, se tem alguma doença que possa contaminar o sangue. Então é feito ali uma bateria de exames, né? Depois esse sangue é congelado para que ele possa ser usado. Então tem todo um processo, né? Vamos imaginar que naquela época não havia nada disso, né? Então eles vão no hospital buscar todo aquele equipamento que precisava. O que é o equipamento? A seringa, né? Tudo aquilo que eles usavam daquela maneira. E às vezes o sangue era tirado ali mesmo, né? Aqui só não dá a entender se ele foi para o hospital para tirar lá de maneira um pouquinho mais segura e trouxeram o sangue, ou se eles aproveitaram a presença de Mário ali dentro da casa, já com os recursos que eles trouxeram do hospital, para poder então tirar o sangue e já aplicar de imediato. Lógico que Mário sabia qual era a condição sanguínea de Zulmira, e ele percebia que era o mesmo, eles eram compatíveis, por isso que ele está oferecendo de doar o sangue dele. Zulmira, admirada, reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração, para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna, e as suas próprias forças, insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa, que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Então aqui nós podemos afirmar categoricamente que muitas pessoas têm perguntado qual é a importância da reencarnação. É exatamente isso. Nós temos a oportunidade de recompor com os nossos desafetos, com os nossos enganos, com os nossos vícios de ontem. Então a reencarnação, Deus tem um tempo diferente do nosso. E o nosso tempo é diferente do de Deus. Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que nós possamos nos reorganizar na nossa vida através do véu do esquecimento. E através do véu do esquecimento, nós vamos ter a oportunidade de fazer de nossas vidas novos caminhos, para que através desses caminhos nós possamos reorganizar os nossos corações. Assim sendo, nós percebemos que aqui agora é o momento triunfante. Volto na figura de Evelina. Evelina é o papel central de toda essa família. Jovem, é aquela que inicia o livro falando da prece refratária, que alcançava a sua prece esferas mais altas,
e com o seu poder de pensamento e de oração atrai o ministro Clarencio, que já traz 2 companheiros em estudo, 2 médicos, André Luiz e também Hilário. Envolve Clara, um espírito maravilhoso. Vamos ver aqui a história de Brandina e Mariana, que são 2 mulheres que cuidaram de Júlio amorosamente. Então nós começamos a perceber que é um envolvimento de muitas pessoas dos 2 planos da vida para poder auxiliar esses personagens que haviam se separado pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe, de imediato, os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona junto dos amigos. Despediu-se o facultativo, mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para as horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Então aqui nós percebemos que Antonina percebe que talvez uma criança como Lisbela poderia trazer novas esperanças para Zulmira. Agora todos estavam ali à disposição de Zulmira. Antonina, de uma certa forma, vamos relembrar que Antonina e Zulmira, na Guerra do Paraguai, foram 2 personagens que não tiveram nada a ver um com a outra. Ou seja, não tiveram contatos. Quem teve contato com as 2 foi Mário. Porque é interessante, quando a gente ouve de Jesus, façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem, Mário se sentiu prejudicado porque ele foi traído. Mas, ao mesmo tempo, quando ele conhece Antonina, que naquela época tratava-se de Lola, a esposa do Leonardo Pires, ela atrai Leonardo Pires com ele. E lógico que ele aceita, lógico que ele deve ter investido nela, não tenha dúvida disso. Só que ele não aceitava a ideia de Lina ter o traído. Mas ele nunca se preocupou com Leonardo Pires. Como é que ele se sentia? Porque ele também traiu a confiança de Leonardo Pires, que era um amigo dele. Trabalhavam juntos. Olha que coisa interessante. Agora que ele está se rendendo perante tudo isso. E as 2 mulheres estão ali dispostas a ajudar Mário, porque no fundo, a ajuda maior quem está recebendo é Mário, dele poder tirar aquela mágoa do coração. Evelina abraçou-a, encantada. Simpatizara-se com Antonina, como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida, e Silva, fitando a companheira de excursão, com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Então aqui nós percebemos que agora é hora, o médico já foi, Mário também tem que ir, Antonina, junto do filho, tem que ir buscar os outros 2 filhos para também colocar para dormir. E Zulmira, após a transfusão de sangue, precisaria descansar. Havia no coração de Amaro e no coração de Evelina um ponto de alegria, um ponto de felicidade. Parece que a alegria estava voltando a reinar
naquele ambiente. É o que nós vamos ver agora no próximo capítulo. Queridos amigos, estamos encerrando o vídeo de hoje, pedindo a tua ajuda para o YouTube da TV. Deixe o seu like, comente no vídeo, compartilhe. Se está te trazendo informações, curiosidades, vontade de a cada dia estar conosco estudando este livro apaixonante, divulgue para que outras pessoas possam também nos conhecer. Conheça os outros estudos que já temos pela TV A Caminho da Luz e acompanhe também as lives semanais que o canal promove. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não habilitou as notificações, que é o sininho, habilite. E você também pode se tornar um membro do canal. Muitos têm acompanhado eu e o nosso querido Sérgio, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. E lá nós colocamos semanalmente fotos das atividades do CEPAC. E você pode cooperar com as atividades assistenciais. O Seja Membro é uma plataforma do próprio Google, em que você escolhe o valor e você vai dizer quantos meses, qual o período que poderá cooperar com o canal, com a TV. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794 e pelo canal no Telegram, Divulgando Espiritismo. Você já conhece os livros que eu escrevi, bem como os outros livros publicados pela TV A Caminho da Luz? Se ainda não, entre na loja virtual loja-acaminhodaluz.com.br. Ou, se preferir os livros em forma de e-book, é só procurar e adquiri-los na plataforma da Amazon. Queridos amigos, nós vamos encerrando para a nossa TV A Caminho da Luz. Nós vamos encerrando esse momento maravilhoso que é o estudo das obras de André Luiz, que é Entre a Terra e o Céu. A nossa gratidão. Eu vou pedindo a você que não esqueça de dar o like, porque o like é muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.